Fala Manolos e Manolas, Felipe Pardo na área com mais um vídeo pra vocês e eu espero que vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico. E eu decidi falar sobre esse tema porque eu não considero que o meu canal seja um canal de humor hoje. Apesar de às vezes eu fazer uma brincadeirinha ou outra nos vídeos, eu busco trazer, assim, a minha vida aqui, um canal mais de, enfim, pessoal do que um canal de humor em si. Deus tem me dado a graça de andar perto de muitas pessoas que têm canais de humor hoje em dia. Então hoje eu sou muito amigo do Vini, do canal Tô Solto, do Rodrigo Fernandes, do Pablo Dias, do Pastorzão, o Elvis Breves. Tem outros que a gente acaba conhecendo aí no YouTube e Deus tem me dado a graça de caminhar com eles, de a gente trocar ideias, conversar e tudo mais. Mas uma coisa que às vezes a gente tem a mania, só porque uma pessoa tem uma opinião diferente da nossa, é a gente satanizar essa pessoa, endemonizar ela e colocar ela como se ela fosse alguém contra a gente, né? Todos eles são pessoas que fazem canais de humor e, enfim, sketches, essas coisas, e às vezes acabam fazendo uma piada ou outra, uma brincadeira ou outra. Uma coisa que eu sempre vejo, assim, nos comentários, e acabo ficando até meio assustado, assim, é pessoas falando assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão zombando de Deus, vocês estão brincando com Deus, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. De verdade, isso é algo bem pesado de se falar. Às vezes você vê, principalmente vindo de uma pessoa que é provavelmente crente, porque tá usando a própria palavra para fazer esse comentário, né? Tá usando um versículo bíblico. Inclusive tá em Mateus 12:31. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é muito fácil a gente falar para alguém, você fez uma brincadeira, você tá blasfemando contra o Espírito Santo. Só porque brincou com alguma coisa que para ela considera que seja sagrada. Uma coisa que a gente tem que entender antes de falar, usar a palavra, é entender exatamente o que aquela palavra tá querendo dizer. E nesse versículo, em Mateus 12, né, em 31, ele fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Só que quando a gente vai entender o contexto desse versículo, a gente lê lá que Jesus, ele estava expulsando os demônios das pessoas, ele estava libertando as pessoas, orando pelas pessoas. E aí os fariseus olharam para Jesus e falaram, Jesus está expulsando os demônios e está possuído por Beelzebu. E aí Jesus fala pra ele assim, se eu tô possuído com Beelzebu, como que eu posso estar possuído? Porque uma casa subdividida não consegue subsistir. Jesus tá mostrando pra ele assim, se eu sou o diabo, como que eu tô expulsando o diabo? Eu deveria estar colocando mais demônios neles, ao invés de estar expulsando, libertando, fazendo coisas boas pra eles, né? E o que Jesus tava querendo mostrar pra gente nesse versículo? Não era que, você não pode brincar, ou você não pode... Não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com um vídeo no YouTube, uma brincadeira, ou você falar alguma coisa, ou alguém que tem uma opinião diferente da sua. A gente tem que parar, sabe, como cristãos, como crentes, só porque uma pessoa tem uma opinião diferente da gente já coloca ela como se ela fosse de outra religião, ou se ela acreditasse em outro Jesus, em outro Deus. Pode pegar até o próprio Apocalipse aí, você vai ver diversos tipos de escatologias, tipos de pessoas acreditam que um já tá no milênio, outro vai ter milênio ainda, outro... Isso é coisas que às vezes a gente pode ter a nossa opinião, mas a gente não pode simplesmente ignorar outras pessoas só porque elas têm uma opinião diferente da gente. E ao meu ver, Jesus, ele mostrou aquilo para aquelas pessoas porque eles estavam tão preocupados em apontar o erro de Jesus. Jesus, ele fala um pouquinho mais pra frente ali no versículo, ele fala assim, se você pecar contra mim, contra o Filho, tem perdão. Se você pecar contra Deus, tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito, não tem perdão. E o que seria esse pecado então? Seria você olhar para a divindade de Cristo, seria você olhar para as obras de Cristo que estavam sendo feitas naquela época e você não acreditar naquelas obras. Você tem noção o que era o privilégio que aqueles homens estavam tendo? Aqueles homens podiam tocar em Jesus, eles podiam ver Jesus, eles podiam estar ali perto de Jesus. E mesmo eles tendo aquele privilégio, eles estavam falando que Jesus estava vindo por meio de Beelzebu, cara. Sabe, a palavra fala que bem-aventurados aqueles que creem sem ver, né? Então hoje em dia a gente crê nas obras de Cristo que aconteceram naquela época, mas aqueles homens estavam vendo as obras de Cristo de perto e eles não creram. E além de não crer, eles atribuíram aquelas obras como se elas fossem do diabo, como se elas fossem de Beelzebu, cara. Então blasfêmia contra o Espírito Santo não tem nada a ver com humor, cara. Não tem nada a ver com brincadeira. Pelo contrário, ainda que eles façam uma brincadeira com alguma coisa que você não concorde, você tem todo o direito de discordar, de colocar sua opinião e tudo mais, mas a gente não pode simplesmente mandar uma pessoa pro inferno e falar pra ela que ela tem que ir pro inferno, porque isso sim é muito pesado, sabe? Você colocar um peso sobre alguém, isso pode deixar alguém triste de verdade. Quando a gente pra fazer uma crítica nesse nível pra alguém assim e colocando uma dúvida no coração, na cabeça dela, como se ela fosse pro inferno, porque fala que esse pecado não tem perdão, isso é muito pesado. A palavra também fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então a única forma de a gente obter o perdão de Deus, ou seja, obter a graça de Deus, obter a vida eterna, acreditando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio nessa terra, que Ele caminhou como um homem, mas também como um Deus, e como um homem ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele vai voltar, e é isso aí, cara. Deus abençoe vocês. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tamo junto, é nóis, valeu, tchau, tchau.